Boa tarde a todos. Espero que estejam bem, que estejam seguros, que estejam se protegendo o mais possível. Achei muito legal, vou agradecer o convite por poder participar aqui. Acho legal poder falar dessas questões. Ultimamente já recebi algumas perguntas relacionadas com as licenças Creative Commons, com direitos autorais e com a editoração científica, que ainda existem algumas dúvidas. Então, hoje vamos falar do assunto. Bom, é importante que saibam que fiz uma pequena modificação no sumário. Geralmente falo de direitos autorais, que é a base fundamental a partir da qual a gente continua conversando. Falo um pouco de acesso aberto e aqui fiz uma modificação. Quando converso sobre esse tipo de questões, coloco primeiro as licenças e, por último, periódicos científicos. Porque essa parte de periódicos científicos é para que vocês saibam em quais lugares deveria aparecer a licença. Mas essa vez fiz de um jeito um pouco diferente. E fiz assim por se vocês tiverem dúvidas, para deixar todas as dúvidas relacionadas com as licenças, qual licença que posso escolher, que é uma das grandes dúvidas que muitas vezes me perguntam, deixei para o final. Tá? Só saibam que modifiquei um pouco a ordem para que seja um pouco mais legal para vocês também. Não vou aprofundar muito em todos esses assuntos, porque não vou ter tempo suficiente para isso. Se alguém tivesse mais dúvidas, se alguém tiver dúvidas sobre direitos autorais, podem entrar no meu canal de YouTube, tem uma aula de um par de horas que fala um pouco mais detalhadamente sobre essas questões, assim, sobre direitos morais, patrimoniais, que vamos ver agora por cima, mas lá se fala de um jeito mais aprofundado, mais detalhado. Também tem algumas palestras relacionadas com acesso aberto e com outras questões relacionadas com comunicação científica. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, podem passar por aí e dar uma olhada. Vamos lá. Começamos pela Lei de Direitos Autorais. Qual é a nossa lei no Brasil? Estamos com a Lei 9610 de 1998. 1998, é importante que lembrem essa data, porque tem alunos que são bem mais novos do que essa lei. Isto é uma lei que é um pouco antiga e que, embora dê para aplicar no contexto digital, não está adequadamente pensada para esses fins, porque naquele momento não tinha esse fim, não tinha internet. Então, entendemos que essa lei é uma lei pré-internet. Isso, no fundo, se vocês entram na outra aula sobre direitos autorais, vão ver como isso afeta ao conteúdo da lei. E algumas das ações que nós precisamos e que nem sempre sabemos se podemos ou não podemos fazer. O que são os direitos autorais? Podemos dividi-los em dois, em direitos morais e patrimoniais. Os direitos morais são aqueles relacionados com a honra. São direitos que não têm uma parte econômica por aí envolvida. São direitos como, por exemplo, eu, como autor, tenho o direito de decidir quando vai ser a divulgação de uma obra minha. Isto é, eu posso decidir se essa obra pode ser divulgada ou não. Direito de paternidade é esse direito que todos temos a sermos reconhecidos como legítimos autores de uma obra que é nossa. Também temos direito a nome ou pseudônimo. Por exemplo, no meu caso, como podem ver aqui no vídeo, nessa telinha pequena aqui, vão ver que meu nome é com hífen. Bom, na verdade, meu nome com hífen é meu nome científico. Eu sou da Espanha e acontece que a ordem dos sobrenomes lá é um pouco diferente, como acontece no Brasil ou como acontece no Reino Unido, por exemplo. Então, como a ordem muda, espanhóis que trabalham na ciência temos esse costume de colocar esse hífen. Podemos considerar que é um tipo de pseudônimo. Então, eu sempre que assino algum documento, no contexto científico, assino como Muriel Hífen Torrado, vírgula Henrique, se for o caso. Integridade e modificação. Só o autor tem direito a decidir se uma obra pode ser modificada ou a mudar essa obra. Imaginemos um artigo científico. E agora chega alguém e diz, não, esse epígrafe de aí eu não gostei, vou tirar e vou colocar outro. Não. Eu tenho direito à integridade de minha obra, que minha obra seja assim, desse jeito em concreto. Depois a gente pode negociar se sim, se não, mas ao princípio eu tenho esse direito. Por último, retirada de acesso, que não é muito comum no contexto da ciência. E é que às vezes a gente tem uns valores e com o decorrer dos anos tem outros valores e solicitamos que uma antiga obra, que já não concordamos com ela, ponto de vista, podemos solicitar a retirada. Direitos patrimoniais. Esses direitos é, na verdade, o que se conhece como copyright. O copyright está mais focado na parte patrimonial. O fato que copyright significa direito de cópia. Uma coisa assim, né? Meu inglês também não é muito bom. E o principal direito entre os direitos patrimoniais são esses dois que estão aqui marcados, sublinhados aí, está em negrito. Reprodução,
que não significa pressionar o play. Reprodução é fazer uma cópia. Tá? Pode ser uma cópia digital de um PDF ou como for, mas é uma cópia. Distribuição, que é o direito de eu compartilhar uma obra e essa obra tem que ser compartilhada fisicamente. Se falamos, por exemplo, eu faço um Xerox e esse Xerox vou compartilhar com meus alunos de aula presencial. E chego e faço assim, dou para eles, para cada um deles. Isso é o direito de distribuição. Eu estou distribuindo uma cópia de um exemplar físico. Comunicação ao público. É exatamente o que eu estou fazendo agora mesmo. Eu tenho uma obra, que é esse PowerPoint que está aqui, que vamos falar hoje sobre ele, e estou comunicando ao público, estou compartilhando com vocês. Mas sem compartilhar a obra. Eu estou falando sobre essa obra, mas não disponibilizo exemplares, tá? E por último, transformação, que é o direito para modificar essa obra e fazer, por exemplo, daqui fazemos uma obra de teatro. Não sei se vai ser muito divertida, mas isso seria o direito de transformação. Os direitos patrimoniais são especialmente relevantes para editores científicos, porque nós precisamos do direito de reprodução, precisamos uma seção dos direitos de reprodução e de comunicação ao público, fundamentalmente. Precisamos disso, para poder publicar as obras dos autores. Tem algum limite os direitos autorais? Tem. Não são tão bons quanto a gente gostaria, precisaríamos de mais limites para o novo contexto de mídias digitais, precisaríamos de limites mais pensados para a educação, por exemplo, mas temos alguns. Por exemplo, podemos reproduzir uma obra, só que temos que cumprir todas essas condições que aparecem na primeira coluna. Só uma cópia, só um pequeno trecho da obra, só para uso privado do copista e sem lucro. Temos que cumprir com todas essas condições para poder fazer uma reprodução de uma obra legalmente sem solicitar permissão para o autor. É tudo o que a gente tem que fazer. Segunda parte. Bem, eu vou citar uma obra. Quanto de uma obra eu posso citar? O que a lei diz na medida justificada. E isso aí vai depender do tipo de obra. Uma piada é muito curta. Se você copiar uma frase de uma piada, talvez você está copiando a piada toda. Agora, se você copia apenas uma frase de um livro de 500 páginas, então é muito pouco. Então, a lei diz medida justificada. Quais fins tem que ter essas citações? Estudo, crítica, polêmica. Eu entendo que daria para adicionar também comédia, mas não explicita a lei exatamente isso. E por último, se é uma citação, logicamente precisamos de nome do autor e origem da obra. Fazer uma citação. Que mais exceções temos? Temos uma outra exceção pensada para pessoas com deficiência, que está orientada para a reprodução só para deficientes visuais e sem fins comerciais. O que é o acesso aberto? Isso que tantas vezes ouvimos falar. Bom, acesso aberto não é livre acesso. São duas coisas diferentes. O que fala alguns dos principais autores, um dos autores que eu acho mais interessantes compartilhar com vocês hoje. Bom, Suber diz que esse Open Access, a literatura digital e online, é sem pagar e livre da maior parte das restrições de licenças e de copyright. Sem restrições de licença ou livre da maior parte de restrições de licenças e de copyright. La Bastida Iglesias insiste também. A condição é manter a integridade dos textos e o reconhecimento da autoria. Só isso. Integridade dos textos e reconhecimento da autoria. Nada mais. Tem 3 declarações do acesso aberto que eu acho que são fundamentais. A partir delas, começaram a nascer muitas mais declarações, algumas das quais, sinceramente, não concordo muito com o ponto de vista delas, como elas abordam o assunto das licenças. Essas 3, entendo que são as criadoras desse movimento. Primeiro, a Declaração de Budapeste, mas as outras 2 também seguem com esse legado. O que fala a Declaração de Budapeste sobre acesso aberto? Bom, está falando tipo de literatura, livre para copiar, distribuir, printar, enfim, várias coisas por aí. E quais condições coloca? Diz que dá para utilizar para qualquer propósito legal, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas. Tá? É importante ter ciência dessa parte. Para qualquer propósito legal, e propósito legal é quase tudo, exceto coisas que possam destruir a reputação do autor, por exemplo. O resto, praticamente tudo, são propósitos legais. E coloca a condição sem barreiras financeiras, legais ou técnicas. E o que fala Bethesda, que é outra das declarações?
fala uma coisa bem similar. Diz para qualquer propósito responsável, sujeito simplesmente à atribuição da autoria, a esse direito de paternidade que falamos antes, a reconhecer quem é o autor. Quando falamos de reconhecer, falamos de colocar a fonte, autor, onde foi publicado, esse tipo de questões. Por último, a Declaração de Berlim também diz, para qualquer propósito responsável, sujeito simplesmente à atribuição da autoria. Aproveito para dizer, se alguém quiser fazer alguma pergunta no caminho, tentem fazer que os colegas vão colocar aqui na telinha e eu vou tentar responder, sempre que, se eu souber responder, claro. Uma pergunta para vocês. Não sei se sabem, mas esse sistema que a gente está utilizando agora mesmo tem um pequeno atraso, então não vou conseguir esperar a que todos vocês respondam, mas vou pedir para vocês, se puderem, por favor, procurem responder no chat do YouTube, tá? Imaginem que somos editores de um periódico científico na universidade. E seu periódico não apresenta nenhuma licença, não tem nenhum texto, não tem nada assim, não fala nada relacionado com direitos autorais, nem nada disso. Mas está disponível online. Por exemplo, com o OJS, que é o sistema que mais utilizamos no Brasil, com diferença, é o OJS. Imaginemos que temos uma revista nessas condições, né? E que não tem nenhuma licença e não tem nenhum aviso de copyright, nada disso. Absolutamente nada. Seu periódico é de acesso aberto? Não vou responder. Vou deixar para depois. Bom, já sabem, falava antes no sumário que eu mudei um pouco, tá? Essa parte de periódicos científicos é que, para que vocês saibam em quais lugares deveríamos colocar as licenças Creative Commons, se for uma das opções que a gente vai adotar. O objetivo dessa parte aqui, e um objetivo que os editores e todos aqueles que trabalhamos com editoração temos que ter muito claro, é que fique claríssimo, claríssimo para todas as pessoas que entram na revista qual é a licença do periódico. Essa parte é fundamental. Qualquer pessoa que entre deve saber se tem ou não tem licença. E lembre também que nem sempre as pessoas entram no site. Às vezes o que acontece é que as pessoas recebem um artigo por aí, de alguém que enviou para alguém, que enviou para alguém. E recebem um artigo no e-mail, por exemplo. Lugares onde colocar. Primeiro no site. Eu vou utilizar o caso de Encontros Bíblia, porque sou um dos editores da revista, e porque, como sou um pouco mais chato com coisas de editoração científica, desculpem, de licenças também, eu tentei que ficasse claríssimo por todo lugar. Muito, muito claro. E, bom, eu entendo que é uma boa prática. Se vocês quiserem, podem copiar tranquilamente. Primeiro lugar, no pé de página, no próprio site. Você entra no site, vou convidar todos vocês para que procurem a Encontros Bíblia no seu buscador favorito, e deem uma olhada. Se vão para a parte de baixo, se vocês vão para a parte de baixo, verão que tem diretamente um aviso de copyright, que é esse aviso que está aí, licença Creative Commons. Essa obra, esse periódico está licenciado com uma Creative Commons atribuição 4, blá, blá. E o ícone que está na esquerda fala que é by. Isso significa atribuição, by. Um outro lugar onde deveriam estar, na declaração de direito autoral. Na parte de submissões, tem uma setinha por aí que vem de submissões. Se alguém pressionar submissões, vai para a parte de declaração de direito autoral, que é um dos padrões que tem o JS, vai encontrar o que pode e o que não pode fazer com a revista, na declaração de direito autoral. Que mais lugares? Um lugar fundamental que eu vejo que muitas vezes se esquecem é no PDF do artigo. Dentro do PDF do artigo, é fundamental que façam isso. Porque é bem frequente que as pessoas peguem um artigo, depois esquecem, não vão voltar a entrar na revista para ver o que dá ou não dá para fazer. Coloquem também no PDF do artigo. Eu acho fundamental esse elemento aqui. Talvez um dos mais importantes, das sugestões mais importantes que vocês vão ter aqui nessa sessão hoje. Também na submissão, quando um autor vai submeter um artigo, é importante que tenha essa opção aí, que eles concordam com a declaração de direito autoral. É bem relevante isso, porque aí o que eles estão fazendo é cedendo os direitos para que nós, como editores, a gente possa compartilhar online as obras deles. Por isso é fundamental colocar esse elemento também, tá? Que mais lugares? Bom, vai depender do tipo de revista que a gente tenha, enfim, do que a gente faça, né?
Por exemplo, materiais complementares, se tivermos, como é nosso caso também, se tivermos artigos de dados, ou se tivermos pareceres de artigos, seria interessante colocar a licença aí também, para que todo mundo saiba o que acontece com isso aí. Será que dá para utilizar? Não dá para utilizar? Lembrem que qualquer coisa que a gente ache na internet que não tem especificamente uma licença, temos que pensar que tem todos os direitos reservados. E isso deve ser um padrão que a gente tenha que fazer. Particularmente aqueles que são editores, porque temos uma responsabilidade que pode ser um problema depois. Então, pensem bem essa parte daqui, tá? E por último, se a gente está indexado não sei aonde, no DOAG, na Cielo, ou Web of Science, onde for, em todos os indexadores declarem adequadamente qual é a licença que a revista tem. Se em algum momento a revista mudar de licença ou optar por uma licença que não tinha antes, tem que informar a todos os indexadores para que eles saibam também qual tipo de licença a gente está utilizando. Tudo bem até aqui? Tudo certinho? Agora vamos passar para a parte mais divertida. A parte das licenças Creative Commons. O que é isso das licenças? Bom, se alguém tiver interesse, esse é o site brasileiro, creativecommons.org, com BR antes, mas se vocês entrarem, eu acho que diretamente reconhece que estamos no Brasil e vai para lá. Se vocês quiserem, podem entrar, dar uma olhada para ver como funciona. Licenciar é muito simples, é muito fácil mesmo. Ah, Felipe tem por aqui uma perguntinha. Vou pedir para meus colegas, se eles puderem colocar para que todo mundo veja essa perguntinha aí, seria ótimo. Isso, nossa, que eficiência, meu Deus. Obrigado, queridos. Felipe diz, há revistas que apresentam licenças distintas em diferentes partes da revista. Por exemplo, na página da revista, uma e no PDF dos artigos outras. Nestes casos, qual delas devemos seguir? Não sei qual devemos seguir. Nem eles sabem qual eles querem compartilhar. E é bem difícil. É um caso que a gente já pesquisou também. Tem um artigo, 2 artigos falando sobre isso. No nosso caso, da área de ciência da informação. Porque é a nossa área, é a área que a gente tem um pouco mais de afinidade, conhecemos melhor as revistas, a gente fez um par de trabalhos relacionados com isso. Como tem revistas com informação que é diferente. Bom, vai ter alguns especialistas que falem que a ideia é que vocês peguem a que seja mais restritiva para evitar problemas, tá? É uma linha de pensamento que temos por aqui na ciência. Outra linha vai te dizer, olha, se você tiver um PDF e esse PDF fala que a licença é X, então você segue a licença que tem. Não sei qual é a resposta mais certa das duas. O que eu provavelmente faria é que se tem um PDF que fala que a licença é BY, então essa é a licença que tem. Tá, continua. Alguma licença pode se sobrepor a outra? Os responsáveis pela revista podem ser contatados para solucionar o problema? Bom, você pode tentar contatar. Agora, se temos aqui, não sei se o Felipe também é editor de uma revista, mas para aqueles que somos editores, o volume de trabalho é gigante, é muito grande. Com frequência a gente recebe e-mails de pessoas reclamando porque a gente não respondeu alguma coisa. Claro, é que o volume de trabalho é muito alto e nem sempre dá para responder a todo mundo, porque são muitas coisas, não é fácil, tá? O fato de sobrepor não é a ideia das licenças. As licenças deveriam ser únicas, deveria ser bem declarada e para o quê? Isto, imaginemos que temos fotos. É uma revista que tem também fotos. Se as fotos tiverem uma licença diferente, a gente pode colocar tranquilamente. As licenças das fotografias é tal, as licenças dos artigos é qual. Não é o mais comum, tá? Não é comum, mas pode acontecer e vocês podem escolher isso. Se a licença ficar com o autor, teremos algum problema? Não. Quando temos uma licença Creative Commons, o que a gente faz, na verdade, nós somos intermediários. Agora, nós, como editores, para poder sermos intermediários, dentro do contexto legal, o que precisamos é a cessão dos direitos por parte dos autores. Isto é, você lembra daquele espacinho que tinham que marcar que eu aceito a declaração de direito autoral da revista? Isso significa que os autores concordam com ceder uma parte dos direitos e nós o que vamos fazer é simplesmente o que a gente fala nesse acordo que está aí. Por exemplo, bom, todas as licenças permitem que a gente comunique publicamente. Quando colocamos o PDF no site, significa que estamos comunicando publicamente. Mas também significa que permitimos a reprodução, porque as pessoas podem fazer clique e baixar. Isso é uma reprodução da obra. Esses 2 direitos, os autores cederam para a gente poder
disponibilizar a obra. Então, é obrigatório a cessão de direitos. Se vocês fizerem um livro e assinarem um contrato com uma editora, vão fazer o mesmo. Vai assinar um contrato, que é para isso, para dizer quais direitos vai ceder a favor da editora para que eles possam explorar o livro. Sem o contrato, não tem como explorar o livro. Outra pergunta. É necessário, após todo o processo de revisão de um artigo, solicitar ao autor que autorize a publicação do seu artigo com as modificações realizadas pelos editores? Ou isso é redundância? Bom, vai depender das modificações, na verdade. Se forem alterações significativas do artigo, eu acho que é melhor que o autor revise. Imaginem que mudamos o resultado que tem um artigo científico, que diz que A é verde, e a gente chega e diz, não, verde não é, é mais vermelho. Então, A é vermelho. Olha, se a gente for fazer isso, precisamos consultar os autores. Agora, se o que a gente vai fazer, por exemplo, é talvez mudar alguma vírgula, ou, não sei, mudar algum pequeno erro que tem nas citações, esse tipo de questões, eu não vejo muito problema. Tá? Não está mudando um conteúdo significativo da obra, é simplesmente um aspecto formal da obra. É comum também que, no contexto da editoração científica, às vezes mudar as palavras-chave um pouco, ou no título alguém esqueceu de colocar uma maiúscula e a gente coloca, ao contrário. Então não teria muito problema. Se forma parte do conteúdo da obra, deveriam contratar com o autor, sim. Há alguma implicação legal de declarar a licença Creative Commons apenas no PDF? Não, mas eu entendo que não é uma boa prática. Isto é uma boa prática colocar no PDF, está ótimo, maravilhoso, façam, por favor, mas os autores têm que saber quais são as regras da revista. Então, vocês deveriam colocar na revista com clareza qual é a licença que vai ser utilizada. Até porque vai ter algumas pessoas que talvez não concordem com alguns tipos de licença. Se eu não concordar, por que vou publicar uma revista e que eu não concordo com essa licença? Não parece fazer muito sentido. Então, sejam o mais transparentes possíveis, tentem colocar em diferentes lugares, como a gente falava antes, até porque é simples de colocar, não tem muita dificuldade. Se vocês precisarem de algum exemplo, podem pegar o exemplo da revista, se vocês quiserem, na Contos Bíblia, não tem nenhum problema. Podem copiar, colar, fazer o que vocês quiserem. Está aí disponível para vocês. A nossa ideia era contribuir também nesse sentido para a ciência. Se eu, como autora, cedo os direitos de um artigo para uma revista, eu ainda posso apresentar em congressos similares ou não? Bom, ao princípio, eu diria que não. Primeiro porque é autoplágio. Se você está publicando em um lugar e depois vai publicar a mesma obra em outro, olha, poderia se considerar como autoplágio. Eu sugiro que não façam isso. Até porque também vocês estão cedendo os direitos para poder publicar numa revista e agora, isso que vai ser publicado numa revista, vocês vão pegar para publicar em um outro lugar? Não sei se tem alguma implicação legal, mas desse ponto de vista ético, não parece muito ético, na verdade. Saibam que essa parte de plágio, de ética na pesquisa, são linhas bem fininhas e que vão bem unidas, estão bem da mão as duas. Às vezes é difícil identificar exatamente onde começa o plágio, onde começa a outra parte, a ética, os problemas de ética, não é tão simples quanto parece. Vou continuar. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida a mais, não tem problema, vão colocando aí que a gente vê depois. Licenças Creative Commons, do que a gente está falando? Que esse coisa aí tão estranho, que tem tantos M's no nome e é tão difícil? Bom, as licenças são um tipo de contrato. E é um tipo de contrato que é o que permite compartilhar alguns direitos. Como vimos antes, brevemente, a lei de direitos autorais é muito rígida. É um bloco sólido, ou você aceita ou não aceita. E as exceções que temos são muito limitadas também, não são suficientes para contexto, por exemplo, universitário, para contexto de ensino, não são suficientes essas opções que temos aí. Então, o que a gente faz? Utilizamos uma licença Creative Commons porque é um jeito de flexibilizar esse copyright. É um jeito de flexibilizar a lei de direitos autorais. Essas licenças só fazem sentido porque existe lei de direitos autorais. Sem lei de direitos autorais, não existiriam as licenças. Tá? Com isso, eu quero dizer, as licenças Creative Commons não são o oposto aos direitos autorais. É simplesmente uma licença, um contrato, que permite flexibilizar algumas partes. E funciona muito bem no contexto da educação. São muitíssimo utilizadas no mundo inteiro porque são bastante úteis. Além disso, facilita a compreensão. Geralmente, as pessoas nunca leram a lei de direitos autorais. E dá para entender porque é chata pra caramba. É uma lei, e como lei,
Tem partes que são um pouco difíceis de entender, tem partes orientadas a um público que não é a gente. Então, são um pouco complexas. O que acontece com as Creative Commons? Facilitam pra caramba, e agora veremos como. É só dar uma olhada nos 3 coisinhas que tem por aí e a gente entende o que dá e o que não dá para fazer com essas obras. Isso daqui são as licenças. Só isso. Estamos falando de 4 elementos, 4 ícones, e esses 4 ícones se vão misturando entre eles para compor uma licença ou outra. O que vocês veem na sua parte à direita, nessa coluna à direita, onde estão as cores, tudo isso, cada uma delas é uma licença diferente. Desconsiderando a primeira, porque no Brasil não é muito utilizado, que é a Creative Commons Zero, que dá para dizer que é parecido ao domínio público, não exatamente, mas é bastante parecido ao domínio público. Mas a primeira para nós seria Creative Commons BY. Lembrem, estamos na parte de cima, tá? A segunda é a BY. E o que significa BY? Simplesmente reconhecimento. Isto, o direito a ser reconhecido como autor de uma obra. Quando a gente compartilha um artigo com essa licença BY, significa que a única coisa que a gente pretende é ter reconhecimento dessa obra. Isto é, se a nossa revista Encontros Bíblicos é uma revista que tem uma licença BY, é a mais aberta que existe. Não tem uma licença mais aberta do que isso, das que vamos falar nós hoje aqui. O que queremos com isso? O que a gente deseja com isso? Que se alguém utilizar uma das nossas obras, pode utilizar de muitos jeitos diferentes. Só tem uma condição: citação. Citar autor e fonte. Só isso. Não tem nada mais. É a única obrigação que tem um usuário das nossas obras. Que mais elementos temos? Temos o seguinte ícone, que seria compartilhar igual. Share alike, em inglês. E a utilização dessa obra requer compartilhar as obras derivadas dessa primeira na forma como foi licenciada a primeira. Isto é, se eu coloco uma licença, como essa terceira que vocês podem ver na coluna à direita, que é by SA, significa que se alguém fizer uma obra derivada, por exemplo, uma tradução, é obrigado a colocar na tradução para essa outra língua a mesma licença que tinha. Por exemplo, eu publico um artigo em português na revista de vocês. Um artigo maravilhoso em português. Português, como bem podem ver, de um nível bem legal. Eu publico o artigo aí. E acontece que alguém quer fazer uma tradução para alemão. Então, o que deveria fazer essa pessoa? Pode pegar esse artigo, que tem uma licença by SA, reconhecimento, compartilhar igual, pode fazer a tradução e publicar em qualquer outro lugar, onde quiser, no seu site, por exemplo. Publicar, só tem que cumprir com uma condição: fazer a citação da obra original, que é na revista de vocês, onde eu publiquei, e, além disso, utilizar a mesma licença que se utilizou na original. Só isso. As licenças são as obrigações que têm os usuários das obras, não os autores. Os usuários das obras. Terceira, a mais fácil de entender, não comercial. Não queremos que as pessoas utilizem essa obra com fins comerciais. Simplesmente isso. Última opção, sem obra derivada. Impede fazer obras derivadas do original, como, por exemplo, a tradução. Se eu colocar ND, essa opção que temos por aqui, por exemplo, temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, a sexta. Bom, as 2 que estão embaixo têm uma ND. Significa que não permitem obras derivadas. O mais comum para nós como obras derivadas, insisto, são as traduções. É o mais comum no contexto da editoração científica. Para outro tipo de obra existem outras opções, mas para nós esse é o foco. Não consigo imaginar assim muitas mais opções no contexto da comunicação científica, como obra derivada, uma tradução. Com ND proibimos as traduções. Tudo bem? Então, com esses elementos que temos aqui, que na verdade são 3, porque um deles está em todos. Reconhecimento está em todos. Por quê? Porque a lei diz que é obrigatório. Então, temos compartilhar igual, não comercial, sem derivadas. E na parte à direita, vão se combinando umas e outras. Quais são as licenças mais abertas? As 2 que estão em cima, BY e BY SA. Essas que têm um círculo vermelho. Essas são as mais abertas que a gente tem. E daí para baixo, vamos colocando restrições. Todas as licenças são compatíveis? A resposta é não. Mas aqui estamos falando de quando a gente faz uma obra derivada. Tá? Só quando a gente faz uma obra derivada. Então, pegamos uma obra por aí que tem uma determinada licença. Será que depois eu posso colocar uma outra licença? Depende do que fale essa tabelinha que está aqui. Mas até a própria licença diz, aquelas que têm ND
são as que têm o X, que significa que não dá para fazer nenhuma obra derivada. Isto é, se não dá para fazer uma obra derivada, não dá para licenciar de outro jeito. E uma licença BY, as que são mais abertas. Daria para licenciar depois de um outro jeito, por exemplo, fazendo uma obra derivada que não seja comercial? Dá para fazer, não tem problema. Tá? Mas isso só afeta obras derivadas da original. Exemplos de uso comercial de artigos ou partes deles. Olha, Marlos, para mim é um pouco difícil entender essa parte. Eu sei que é uma das grandes preocupações que tem alguns editores. Conheço pouquíssimos exemplos relacionados com isso. Pouquíssimos mesmo. Até porque, não sei se temos alguém aqui da economia, vai saber muito mais do que eu, mas desde meu ponto de vista, quando temos um produto que é totalmente de graça, se chega uma empresa, pega esse produto e tenta vender um produto que já está de graça disponível, é difícil, que nem parece um bom modelo de negócio, na verdade, porque já está livremente disponível esse produto. Então, às vezes que eu falei com alguns responsáveis de plataformas, de grandes plataformas latino-americanas de editoração científica, a preocupação deles vai numa linha que eu acho que não está na mesma linha do que os editores científicos e o que significam as licenças, desde meu ponto de vista. Eles têm umas preocupações mais relacionadas com grandes empresas e coisas assim. Eu, sinceramente, não consigo entender muito bem essas preocupações. Mas se alguém das pessoas que está ouvindo por aqui tiver um bom exemplo, por favor, coloque aqui que a gente pode falar sobre ele. Resumos também seriam obras derivadas? Eu entendo que não, tá? Eu entendo que um resumo. Não tem por que ser uma obra derivada, porque, enfim, eu entendo, tá? É só a minha opinião dessa parte aqui. Eu não entendo uma obra derivada como um resumo, porque, no fundo, o resumo... Não é. Porque o resumo não é uma obra nova. É a mesma obra que temos, só que mais curtinha. E não afeta, eu acho que não tem relação, tá? Não seria considerada como uma obra derivada. Quando falo de uma obra, falo de uma obra. Isto é, falo de um artigo científico. Por exemplo, para aquelas revistas de arte que tem fotografia, uma obra é uma fotografia, uma obra pode ser um livro, uma obra tem infinidade de coisas. No nosso caso, geralmente são artigos científicos. Basicamente isso. Ou, bom, se alguém for um pouco mais uma comunicação científica, se for vir de um evento, por exemplo, podemos considerar talvez como um objeto diferente. Mas quando falo uma obra, falo praticamente de qualquer coisa, tá? Não está restrito a livro ou a filme, é tudo, praticamente. Tudo bem? A Iracema pergunta: se tiver publicado com uma licença BY SA em formato aberto, estou permitindo que as pessoas possam remixar? Bom, primeiro dizer que não precisa falar de formato aberto, isto é, a gente utiliza uma licença, fechou? Já verão, se vocês pegam depois, agora vamos ver como se licencia uma obra. Mas já verão que as únicas licenças que são de cultura livre, segundo a Creative Commons, são as duas que estão em vermelho. BY e BY SA. E você mesmo, quando faz aí o clique, quando você escolhe, vai aparecer essa licença é de cultura livre. Se você pegar uma das outras, por exemplo, com limitações sem fins comerciais, vai aparecer essa não é de cultura livre, mas não é o mesmo do que acesso aberto, nem formato aberto. Por isso, eu prefiro nem falar muito desses conceitos, tá? Pode remixar, não tem problema. Remixar entendemos que é fazer uma obra derivada. Se o que não queremos é que alguém faça uma obra derivada, precisamos utilizar a cláusula ND, que é sem derivadas. Tá? Se não, você está permitindo perfeitamente remixar. Não é muito comum. A parte de remix, para artigos científicos, pelo menos, não é muito comum. Mas alguém poderia fazer, sim. É possível. Sempre vai ter que fazer isso, claro. Sempre vai ter que citar autor e fonte. Tá? E se fazer um remix, já que essa é compartilhar igual, vai ter que utilizar a mesma licença. BY SA. Tudo bem, galera? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem por aqui. A Kátia diz que é da UFRN. Parabéns, Kátia. Tá legal? Eu sou da UFSC, tá? Como fica a questão de uma resenha? Não tem muito problema uma resenha. Esse tipo de obras, eu não considero que seja uma obra derivada. Porque o único que a gente está fazendo é um pequeno resumo. E uma resenha, geralmente, ou como eu entendo as resenhas, é um pequeno resumo onde você também tem um aporte crítico. Eu entendo que é uma obra própria do autor que faz a resenha, não tem nenhum problema. Por exemplo, a gente poderia publicar uma resenha
de um filme. Uns dias atrás assisti um filme muito legal. Uma loucura, mas eu gostei bastante. Eu poderia publicar no meu site, no meu blog, poderia colocar uma resenha tranquilamente desse filme. E esse tem todos os direitos reservados, esse filme. Mas você pode fazer, porque no fundo simplesmente está conversando, está falando sobre uma obra. Não tem problema. É como fazer uma resenha sobre uma pessoa. Eu posso fazer uma resenha sobre o presidente da empresa X. Não teria problema. Agora, se você insultar essa pessoa, talvez possa ter outro problema, tá? Mas isso é uma outra questão. Como que eu escolho uma licença? O que eu tenho que fazer para escolher uma licença? Entro no site da Creative Commons Brasil e vou para uma aba que diz licenças. Vai ter duas perguntas. E essas duas perguntas definem todas as 6 licenças que a gente tem disponíveis. Primeira pergunta é: permitir que adaptações do seu trabalho sejam compartilhadas. Na verdade, essa pergunta tem truque, porque são duas perguntas. Primeiro, se você quer permitir ou não, e depois também diz sim, mas desde que outros compartilhem igual. Lembrem dessa opção by SA? Está aí escondidinha, não fala nada, mas está aí escondida. Então, nós queremos permitir que existam adaptações dos trabalhos. Temos a opção de sim, a opção de não e a opção de sim, mais. Segunda pergunta. Queremos permitir usos comerciais do trabalho? Sim ou não? Se vocês responderem essas duas perguntas, vão ver qual é a licença que vocês escolheram. Tá, mas e qual licença é que eu vou escolher que eu não tenho ideia, que eu nunca fiz? O que eu deveria fazer? Bom, trago agora algumas sugestões para que vocês pensem antes de escolher uma licença. E vocês podem escolher a que vocês quiserem, claro. Eu vou falar porque a gente escolheu a licença que escolhimos na Encontros Bíblicos, mas vou falar depois. Primeiro, antes falava, nos direitos patrimoniais, falava de reprodução, de comunicação ao público. Distribuição não falei muito, porque lembrem, distribuição está ligada a um suporte físico. Como a maior parte das revistas que a gente tem são revistas online, essa parte de suporte físico não é tão importante, tá? Mas de qualquer jeito. Todas as obras licenciadas com Creative Commons permitem a reprodução, a comunicação pública e a distribuição das obras. Todos esses direitos são cedidos a partir das Creative Commons. E essa é uma das grandíssimas vantagens que tem essas licenças, que permitem que a gente flexibilize esses direitos para poder, por exemplo, aprofundar um pouco mais em questões de educação, para poder dar aula, para poder compartilhar artigos de pesquisa com outros colegas, enfim, para que a ciência possa rolar um pouco melhor entre todos, utilizamos essas licenças e funcionam muito bem, tá? Por isso, na parte da esquerda tem o que diz a lei, reprodução, comunicação científica, distribuição. E na parte da direita já sabem que esses 3 direitos estão cedidos padrão. Não importa qual licença vocês escolhem, esses já estão cedidos. Esses vamos ceder se a gente pegar uma licença Creative Commons. E insisto, afortunadamente, porque é básico para que a gente possa desenvolver nossas ações educativas. E, bom, e de pesquisa também, claro. Algumas recomendações antes de escolher. Recomendações bem gerais, tá? Primeiro, ler bem a licença. Depois, na próxima slide, vou falar alguns critérios para escolher alguma licença. Mas uma vez a gente escolhe, tem que ler bem a licença. Tenta ler o máximo que você consiga. Tem vários formatos de licença, tem um que é o formato legal, dê uma olhada. Vejam o que fala, vejam como fala, para ver se vocês estão concordando ou não. Lembrar, nesse tipo de licença, os autores são os titulares dos direitos e a gente o que faz é viabilizar essa publicação. Então, essa cessão de direitos que os autores nos fazem aos editores é para que nós possamos compartilhar com o público, sem ter problemas legais. Tá? Se a gente coloca uma licença, temos diferentes tipos de obra na nossa revista, como falava antes, uma revista de arte que tenha vídeos, artigos e fotos. Bom, é possível, não tem problema, que vocês explicitem na declaração de direitos autorais e que explicitem dentro das obras qual é a licença concreta para cada uma das obras. Isto é, na declaração de direito autoral poderíamos dizer: para os vídeos temos todos os direitos reservados. Então, fechou? Para os artigos temos uma licença BY. Está ótimo. Para as fotografias, como talvez o autor vai vender essa fotografia por aí, temos uma licença BY sem fins comerciais, BY NC. Tá bom, não tem problema. Só tem que ficar muito claro. Os autores não deveriam ter nenhuma dúvida sobre o tipo de licença
que tem cada uma das obras. Tá? Para isso já falamos antes, em quais lugares posso colocar da revista. Diz o Marlus que, pelo que temos lido nas orientações de indexadores, geralmente a sugestão de atribuir é by SA ou by NCSA. Essa escolha deve ser baseada em quais critérios? Vamos falar no próximo slide. Vamos falar. Depois falamos desses critérios. Já mesmo. Última parte, para que tenham de referente. A Cielo, que todos conhecem, não preciso apresentar, tem uma licença BY, tem duas opções, BY ou BY-NC. Bom, não me lembro se tem duas opções, me desculpe agora, ou se são as duas que eu li, que eu vi no site, BY e BY-SA. E agora, são dos pontos-chave dessa apresentação. Dicas para escolher. Primeiro, não tem uma solução simples. A responsabilidade vai ser sempre dos editores. Vocês vão ter que escolher a licença que seja mais adequada. Vou explicar por que a gente escolheu a nossa, mas é uma responsabilidade de vocês. Quais são as minhas sugestões? Primeiro, ver se existe uma política nacional. Eu desconheço. Não tenho ideia se existe uma política nacional para orientar esse tipo de questões em periódicos científicos. Quando falo desconheço, quero dizer que eu acho que não existe. Nunca ouvi falar de nada. É uma coisa que tento estar ligado, mas se alguém souber de alguma, por favor, fiquem à vontade de compartilhar. Se não tiver uma política nacional, talvez no Estado exista alguma política sobre publicações periódicas. Se não, talvez exista na universidade. Pode ser sobre quais licenças devem ter os periódicos, sobre talvez acesso aberto na universidade. Então, dê uma olhada porque talvez essa universidade tenha pelo menos algumas orientações. Geralmente não são regras estritas, são só orientações. Porque uma universidade é muito grande e tem muita diversidade também, tem muitos tipos de obra, é muito difícil. Estamos falando de uma instituição pública, uma instituição privada, nosso financiamento é público. Quais são os fins que nós temos? É importante que vocês vejam qual é o objetivo da universidade, a missão da universidade, para ver quais são os fins. E o nosso objetivo? O objetivo que tem a revista, qual é esse objetivo? É um objetivo econômico? É um objetivo de presença na internet? A gente quer contribuir à educação? Queremos contribuir à ciência? Queremos representar o departamento? Queremos o que exatamente? Outro elemento a mais. Queremos ser parte do Open Access? Bom, como falava antes, as principais declarações de Open Access apontam só as licenças mais abertas que existem, BY e BY-SA. A minha recomendação, quando falo por aí em algum lugar, é sempre o mesmo, é contribuição científica, BY e BY-SA. Não vejo por que temos que colocar nenhuma outra restrição a mais para os usuários, embora sejam fins comerciais, sejam o que for. Um outro elemento a mais. Antes de colocar uma restrição para os usuários, deveríamos saber e justificar o porquê. Por que a gente não quer, por exemplo, que não existam obras derivadas? Qual é o motivo que está atrás disso? Isso favorece nossos fins, que falamos antes, favorece os fins de nossa instituição. Por quê? Antes de colocar uma restrição, pensem sempre do jeito mais aberto possível. E a partir de aí, não sei, alguém talvez pode decidir que não, eu quero que se compartilhem exatamente igual as obras. Tá, tente justificar por que você quer que se compartilhe igual. Qual é o motivo que está atrás? Uma das preocupações que eu vejo mais frequente é com a parte não comercial. Utilizar uma licença não comercial pode ter consequências no futuro que hoje desconhecemos. Não sabemos exatamente o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, imaginem que daqui a uns anos, probabilidade que talvez seja mais provável do que não provável, que alguém invente por aí um algoritmo, talvez de machine learning, por exemplo, de mais técnicas, que tenta ver qual é a solução para determinados problemas. Por exemplo, temos uma revista de enfermagem e, bom, tem um problema relacionado com sangue. Como não tenho ideia de enfermagem, não vou falar mais sobre isso. Mas temos um problema relacionado com sangue. E tem um pequeno algoritmo que o que faz é ir por todas as revistas e analisa quais são as soluções que todas as revistas aportam. E esse algoritmo pode ter fins comerciais. Bom, se a gente estiver impedindo fins comerciais, talvez possa afetar esse tipo de algoritmo que no futuro pode ser beneficioso para todos. Pode. Qual é o motivo pelo qual a gente escolheu... vou aproveitar. Espera aí. Vou voltar para trás e vou responder a pergunta primeiro, né? Se a internet funcionar adequadamente, eu vou responder a pergunta.
que eu fiz antes para vocês. Essa daqui. Meu periódico de acesso aberto. Se vocês não têm licença, olha, não sei o que será, mas acesso aberto não é. Para acesso aberto precisa que tenha uma licença. E desde meu ponto de vista, que tenha uma licença aberta. Não que tenha uma dessas licenças que tem muitas restrições. Isso não é acesso aberto. Isso talvez seja um acesso livre na internet, acesso de graça. Mas acesso aberto significa também um conjunto de direitos para os usuários. Não é só acesso. É mais do que isso. E agora vou voltar para o final. E vou dizer por que a gente escolheu a licença BY. Aqui. Por que a gente escolheu a licença BY na nossa revista? Bom, nós entendemos que somos todos funcionários públicos, somos funcionários federais, trabalho na UFSC, e a gente entende que, como funcionários, não temos nenhum motivo para restringir usos comerciais de obras que estão financiadas, de revistas que estão financiadas com fundos públicos. A gente entende que não temos uma legitimidade para colocar esse tipo de empecilho. Tem outras pessoas que pensam de um jeito diferente, logicamente, cada um pensa de um jeito diferente. Mas nós pensamos que a nossa responsabilidade com a ciência, se alguém no futuro quiser utilizar a obra com fins comerciais, nós entendemos que é um fim legítimo. A gente não está para esse tipo de coisas. A gente está para contribuir à ciência. Se depois dessas contribuições, uma empresa quer utilizar a informação para alguma coisa, não tem problema desde o nosso ponto de vista. E a gente compara muito, utilizamos muito o exemplo da informação meteorológica. Praticamente em todos os países que eu conheço, a informação meteorológica é de graça. O Estado fornece de graça. E não tem nenhum problema em que tenha empresas privadas que explorem. Absolutamente nenhum problema. Se vocês entrarem no Play Store de seu telefone, vai encontrar um monte de aplicativos sobre clima. Muitos aplicativos. Alguns deles são pagos. Eu já vi alguns aplicativos bem caros. A maior parte deles estão utilizando informação pública. Tem problema? Não. Não tem nenhum problema. Você pode consultar de graça a informação do clima? Pode perfeitamente, não tem nenhum problema. Vai para um órgão público, vai ter informação de graça. Mas as empresas também têm direito a explorar. A gente entende que seguimos mais ou menos essa lógica. Entendemos que a licença deve ser o mais aberta possível. Mas é o nosso critério. Tá? Bom, galera, se vocês quiserem, se vocês acharem adequado, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar fazer o acesso aberto rolar e rolar o máximo possível. E agora é um momento ótimo, se vocês quiserem, se tiverem perguntas, para perguntarem o que vocês quiserem. Tá? Muito obrigado. Olha, vou aproveitar uma coisa, tá? Antes de começar com as perguntas. Vou aproveitar esse pequeno espaço, esse momento, para agradecer a todas aquelas pessoas que trabalham com editoração científica. É difícil trabalhar com editoração científica, a gente sabe que temos muito trabalho. Às vezes temos alguns colegas que não entendem muito bem como funciona a editoração, que fazem umas reclamações que talvez saiam um pouco da linha de como deveria ser no contexto científico uma reclamação. Então, vou aproveitar para agradecer muito o trabalho de todos vocês. A ciência funciona porque vocês trabalham. A ciência funciona porque temos pareceristas, porque temos autores, porque temos editores e também esses bolsistas que contribuem com os periódicos científicos. Então, galera, muito obrigado a todos vocês. Professor, muito obrigado. Professor não, Henrique. Melhor. Está aprendendo. O Luiz diz. Claro. Vou aproveitar para responder, tá? Que estava aqui já com ansiedade. Por favor. Na verdade, a remix a gente não utiliza no contexto científico. Eu não vejo que os artigos científicos falem. Se fala mais, por exemplo, com obras artísticas. Podem ser com fotos, que também podem ter licenças. Podem ser também com músicas, que é o mais comum. Tá? E com vídeos também. Que aí faz um remix, pega um pedacinho do vídeo, coloca outro vídeo, faz uma outra obra nova. No nosso caso de publicações periódicas, eu entendo que, além de traduções, tem pouco mais para a gente considerar um remix. Pessoal, aproveito para lembrar, as perguntas vão ser colocadas agora para o Henrique respondendo. Aproveito para lembrar da ata, não deixe de responder a ata com os dados corretos, e-mail, CPF e o nome completo, ok? Henrique? Que boa pergunta aqui. A Gilvane pergunta quais aspectos são preponderantes numa licença para um autor recusar a fazer uma publicação.
Foi bem interessante. Na verdade, é uma questão só de experiência. Experiência totalmente minha, assim, não é uma questão científica, porque, bom, na verdade, tem algum artigo que a gente descobriu que os professores não têm ideia sobre licenças. Eles não sabem sobre as licenças. No nosso caso, nunca tivemos nenhum tipo de restrição. Nenhum autor falou que não quer publicar com uma determinada licença. Também porque é a licença que tem a revista. E o autor sabe qual é a licença que tem a revista. Se aceita publicar na revista, porque está aceitando publicar com essa licença. Se não, tem a opção de publicar em outro lugar. Também não tem problema, não é obrigatório publicar em uma determinada revista. Afortunadamente, temos muitas revistas para publicar. Então, não conheço muito bem se existem pessoas que têm esse tipo de detalhes assim. Não conheço. Tem mais perguntas? De Felipe. Felipe, o mais fácil que você pode fazer é dar uma olhada no meu Google acadêmico, Google Scholar. Se quiser, ou pode entrar no meu site também, henriquemuriel.com, Henrique sem H, importantíssimo. Se entrar em henriquemuriel.com, tem uma parte de contato onde tem a informação do meu Orcid, tem o Lattes, tem também o Google Scholar. Pode dar uma olhada aí, estão quase tudo que publico, quase, não tudo, tento que publicar sempre com licenças o mais abertas possíveis. Tem coisas que não tem como, mas a maioria estão. Ok. Mais alguma pergunta? Qual é a diferença entre BY e BY-NC? Que a primeira, a única coisa que a gente exige, nós como editores estamos exigindo que os usuários que façam uma obra derivada façam uma citação. Isto é, autor e fonte, uma citação. Pode ser com a BNT, pode ser com APA, o que for, não tem problema. Mas quando colocamos NC, significa que estamos impedindo fins comerciais dessas obras. Essa é a diferença, principalmente. Os fins que podem ter essas obras. Só isso. Obrigado. Não precisam lembrar todo isso aí, tá? Não precisam lembrar de Henrique Muriel ponto não sei quê, ponto não sei qual. Se vocês colocarem henriquemuriel.com, já vai direto. Que é mais fácil. Tem mais alguma pergunta? Sim, do Wilton Henrique. Bom, é uma questão que sai fora da parte das licenças Creative Commons. Mas saibam também que quando se publica um livro, você pode publicar um livro com fins comerciais e utilizar uma licença Creative Commons. Você pode fazer isso sem problema nenhum. A licença não é para o autor. A licença é para os usuários. Então, essa licença é o contrato que o autor disponibiliza para os usuários. Então, eu posso publicar um livro com uma licença BY e cobrar 50 milhões de reais pelo livro. E, além disso, posso vender o e-book se eu quiser, ou posso disponibilizar o PDF. Não tem nenhum problema em fazer isso. Nenhum problema. Bom, tem editoras que não repassam a grana. Por exemplo, se pensamos em editoras comerciais, as grandes editoras comerciais, essas grandes bases de dados que todos conhecemos, você, às vezes, até tem que pagar para publicar o artigo e tudo que eles ganharem com seu artigo, eles não vão repassar para você. Eu diria que é um negócio perfeito, mas não para nós. É um negócio perfeito para eles. Vamos lá, tem mais uma pergunta do Bruno Bispo. Após ceder os direitos de propriedade intelectual para uma empresa, é possível revertê-los em uma licença Creative Commons futuramente? Peraí. Aí, quando temos contrato, é contrato. Isto é, se você assina um contrato com uma editora que diz que durante 10 anos, por exemplo, ou para a vida inteira, não sei, vamos imaginar 10 anos, né? Vai explorar teu livro, tem que respeitar o contrato que você assinou. Senão as editoras não têm compaixão, geralmente. Tem que respeitar esse contrato. Uma vez o contrato se extingue, se o contrato já acabou, e você está totalmente liberado do contrato, pode fazer o que quiser com sua obra, é sua obra. Pode fazer um outro contrato com uma outra editora, pode modificar a obra, por exemplo, e adicionar 3 capítulos a mais, pode disponibilizar online, pode fazer o que quiser. Mas quando a gente tem um contrato com uma editora, temos que seguir o que fala esse contrato.
da Simone. É uma boa pergunta também. A que se refere esse numerinho aí? É, esse número aí, um truque, uma armadilha para todos nós. Na verdade, que as licenças foram mudando com o decorrer dos anos. As licenças, durante um período de tempo, foram licenças nacionais, porque era muito difícil fazer uma licença Creative Commons para todos os países. Era muito complexo isso. Então, o que a organização Creative Commons fez, já que tem como uma unidade em cada país, um grupo em cada país, o que eles tentaram fazer foi adaptar a licença genérica, geral, desculpem, tentaram adaptar para as especificidades dos países, mas só os termos legais. Isto é, às vezes se utilizam determinados termos legais que não se utilizam em outro. A parte mais chata da licença é isso daí, tá? É uma parte que geralmente os editores nem aprofundam muito porque é chato pra caramba. 2 significa que é uma licença um pouco antiga, agora estamos no 4.0. Então, como linhas gerais, desde o ponto de vista do que a gente deveria fazer, bom, se hoje vão utilizar uma licença, utilizem a licença .4. Se vocês quiserem atualizar, por exemplo, uma licença antiga que tem na sua revista, podem fazer a partir de um determinado número para frente, não para trás. Isto é, se vocês tinham uns artigos que eram uma licença 2.0, deixem lá essa licença, não tem que tocar nada aí. Se a partir de amanhã, o próximo número, querem utilizar uma licença 4.0, mas é simplesmente a versão da licença. É só isso. Tem revistas que indicam que os direitos permanecem com os autores e autoras. Assim, não possuem direitos sobre o que publicam. Bom, como falava antes, geralmente, como a gente enxerga uma editora científica ou bom, pensando em uma publicação periódica, tá? Estou pensando mais em publicações de portais de periódicos, de universidades. Como enxergamos, é como facilitadores de artigos científicos. O que a labor de um editor, como eu enxergo a labor do editor, é precisamente pegando as submissões que chegam ao sistema, olhando quais têm uma contribuição científica. Esses artigos vão para a revisão por pares, no nosso caso, uma dupla revisão cega por pares. E se esse artigo tem condições de ser publicado, o único que a gente quer, a única coisa, é que o autor ceda os direitos que precisa para que nós possamos publicar. Mas a gente não tem interesse sobre os artigos, algum interesse econômico, não é o nosso foco. Nosso foco é disponibilizar. É o nosso objetivo. Eu acho que é mais simples é pensar na revista como isso, como um meio para disponibilizar artigos científicos. E para isso precisamos que os autores cedam alguns direitos, mas só para isso. Quantos menos direitos cedam os autores também, quero dizer, se a gente não vai ter fins comerciais, se a gente não vai precisar fazer esse tipo de coisa, é melhor não exigir muitos direitos. E aqui a gente utiliza o mesmo princípio que utilizamos na Lei de Proteção de Dados. Mínimo de informação imprescindível para que funcione o serviço. Não precisamos mais direitos que não vamos utilizar. O mínimo para que a gente consiga publicar. E o mínimo é o que a gente esteve falando aqui hoje. Maria Paiva. Opinião sobre produções acadêmicas universitárias que não dispõem de termos de autorização e gostaríamos da publicação nos repositórios. Tem uma notícia péssima, Maria. Péssima para você. Se não tem licença, tem todos os direitos reservados. O que significa isso? Se você quiser disponibilizar no seu repositório, vai ter que contatar com o titular dos direitos. E quem é o titular? Bom, aqui temos uma disputa, porque às vezes pode ser o autor e a maior parte das vezes são as editoras os titulares dos direitos. Então, vai ter que consultar com a editora se eles permitem que você coloque o artigo no repositório da instituição. É um pouco complicado esse assunto, por isso eu insisto tantas vezes em utilizar licenças, porque se o artigo tiver licença, pode pegar esse artigo, colocar no repositório, colocar a licença que utiliza e fechou. E a licença para essa obra em concreto é a licença original, a licença que utilizou nessa revista. Só colocar aí e a gente não se preocupa nada mais. O problema está quando a gente está publicando revistas que não têm uma licença. Vai fazer o que agora? E dá trabalho. Carlos Nacri. Podemos colocar data limite para uma licença? Eu não conheço. Eu nunca vi. Sinceramente. Eu nunca vi, eu não conheço. Não saberia te responder essa pergunta. Nunca vi na minha vida. Não falo nem que exista nem que não exista, tá? Não sei.
Giovanni. Gilvani diz, publicações de órgãos públicos, IBAMA, IPEA, utilizam algum tipo de licença? Às vezes sim, às vezes sim, às vezes não. Um dos motivos principais pelos quais as pessoas não utilizam licenças é que não sabem o que são. Desconhecem totalmente como a licença. As pessoas acham que a partir de aí vai acontecer, vai aparecer um diabo e vai acontecer coisas terríveis. Olha, calma, não é isso. Tá? Uma licença simplesmente esse contrato onde você, como autor, escolhe quais direitos flexibiliza. Basicamente é isso. Não tem muito mais. Então, tem alguns órgãos que fazem. Por exemplo, a Unesco, me lembro que faz com muita frequência. Tem algumas obras do WIPO, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que também faz, às vezes. A ONU faz, às vezes, também. A Unesco faz. Mas é que depende também das pessoas que estejam envolvidas com esse relatório, porque nem todos têm uma política clara. Era o que falava antes na hora de escolher uma licença. O primeiro que a gente deveria fazer é ver o que diz o Estado. O Estado, estou falando da federação. Não fala nada. Tá bom, então vou baixar. O que diz nosso Estado, o Estado onde a gente mora? Bom, não diz nada, então vou para a universidade. Se a universidade não fala nada, bom, na verdade deveríamos talvez ter uma política nacional ou umas diretrizes gerais nacionais. Se não, deveríamos ter umas diretrizes gerais da universidade, basicamente para facilitar nossa vida, para que a gente não escolha uma coisa de um jeito errado. Por isso também a minha proposta é pensar nesses 6 elementos, ver como é que a gente quer contribuir. Senão depois é difícil para caramba. Sim. Henrique, nós temos 3 perguntas, e depois, se quiser, podemos ir para considerações finais, ok? Tudo bom. Cleidiane Temos diz, de Cleidiane. todas as revistas integrantes de um portal periódico precisam usar a mesma licença adotada pelo portal? Não, não precisa. Eu entendo que se a revista está em um portal, o portal vai ter umas diretrizes. E essas diretrizes, imagino que estarão pensadas. E estarão pensadas para o que seja melhor para a universidade. É o que eu entendo. Mas obrigação, a partir das licenças, não existe essa obrigação. Outra coisa é se existe algum tipo de regra na tua universidade que obrigue a fazer isso. Mas aí vai ter que ver com a tua universidade. Ok. De Kids Vicente, o que fazer com o autor quando o autor pede para retirar um artigo que já foi publicado? Lembra quando falávamos antes de direito de retirada ou acesso das obras? É um legítimo direito moral que têm os autores. Então, não existe uma regra assim clara, não existe 3 passos que você deve cumprir, não existe nada disso na lei. O que o senso comum diz, o que o sentido comum diz para esse tipo de acontecimento? Entrar em contato com o autor, tentar entender o que foi que aconteceu e, bom, aí pode existir de tudo. Pode existir que o autor tenha uma reclamação legítima e pode existir que não seja legítima também a reclamação. Aí vocês vão ter que negociar com o autor. Mas o fato é que eu entendo que dentro dos direitos morais que tem o autor está de retirada de acesso. Agora, o fato de a gente ter esse direito não significa obrigatoriamente que seja de graça. Por exemplo, imaginemos que a J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, imaginemos, tem grana para caramba essa senhora. Ganhou muita grana, parabéns para ela, que bom. Imaginemos que amanhã ela diz, olha, esse Harry Potter aí, eu já não concordo mais com ele, é coisa chata, eu não quero ouvir falar nunca mais, eu quero retirar meus livros do mercado. Ela tem direito? Tem. O que vocês acham que vai acontecer quando ela chegue na editora e fale para eles, que quero retirar aqui o negócio? A editora vai falar, claro, só tem que pagar. E às vezes tem que pagar tanto que é melhor ficar calado e não mexer muito mais aí o negócio. Mas tem direito, tá? Outra coisa é como se negocia isso. Como é que vai ser efetivado isso. Mas o direito tem. Correto. Henrique, gostaria de fazer algumas considerações finais sobre a apresentação. Eu gostaria de agradecer vocês pelo convite e gostaria de lembrar uma vez mais, eu utilizo licenças Creative Commons, eu utilizei no meu PowerPoint, eu utilizo nos meus artigos, se compartilho, às vezes, alguma foto também utilizei alguma vez, quando
fazia mais fotografias, utilizo praticamente para qualquer coisa que eu quero compartilhar com os outros, porque no fundo, no meu contexto de trabalho, a gente não ganha dinheiro por publicar um artigo científico. E isso estou falando para aqueles alunos que estejam por aqui, não seja que alguém pense que a gente ganha dinheiro. A gente não ganha nada para publicar artigos científicos. O único que a gente ganha é esse capital, esse reconhecimento. Então, se o que eu quero é reconhecimento, que melhor jeito do que compartilhar as minhas obras com as licenças mais abertas possíveis? Que melhor jeito do que compartilhar as minhas obras e que cheguem o mais distantes possíveis? E é um dos motivos pelos quais, sempre que alguém me chama para falar de Creative Commons, eu tento ir, porque sei que é uma questão que algumas pessoas acham que é muito complexa e que é tão simples de utilizar, é só pegar aí esse ícone, colocar exatamente qual é a licença, não precisa fazer muito mais. Até essa mesma conversa que estamos tendo aqui, daqui a pouco, já solicitei permissão para os organizadores, vou colocar também no meu canal de YouTube. E se algum dia, se alguém tiver interesse, lá também vai poder consultar essa conversa que estamos tendo aqui. Perfeito. Professor Henrique, em nome do NBID e de toda a comissão do evento, né, de periódicos, eu gostaria de agradecer, porque foi riquíssimo o conteúdo, toda a informação foi muito bem clara, explicada. Eu acho que é um conteúdo realmente, um vídeo que eu vou passar, repassar, porque tem informações que a gente ainda vai passar, vai precisar muitíssimo em todo esse processo também para o nosso portal. Agradecemos pelo tempo, pela disponibilidade, e agradeço também a todos que estão participando. Muito obrigada, Henrique, e uma boa noite a todos. Obrigado, tchau, tchau.